é o passado que nunca foi presente. É a memória? Hein? É a memória? A memória que tem? Esse lugar. É o passado puro. Nós temos que começar a aprender agora a compreender a ideia de passado puro. Nós temos que fazer um esforço muito grande para sair da imagem do pensamento clássico e começar a entender imagem, eu digo, passado puro, ou passado numênico, ou passado transcendental, ou passado ontológico. O passado puro só existe no tempo puro. Não, o passado puro é a imagem coalescente. Vocês não se lembram quando eu expliquei para vocês a paramnese, o déjà vu? O déjà vu é exatamente uma experiência que nós fazemos com esse passado puro. Esse passado, o que ele tem de excepcional é que ele nunca foi presente. Ele nunca foi apreendido pela percepção. Ele nunca foi contraído? Esse passado, não. Nunca foi. Esse passado é completamente diferente da primeira síntese. Então você tem que colocar a maneira platônica, talvez seja melhor. O Platão vai dizer que para ir a esse passado é pela reminiscência. Então se opõe aqui reminiscência como um instrumento para alcançar o passado puro e memória para atingir o antigo presente. Vocês conseguiram? Essa diferença entre reminiscência e déjà vu para mim ficou meio confuso. É o seguinte, Sônia, só um instantinho. A reminiscência e a memória. Hein, Roberto? Sim. Entardecer essas aulas, hein? Tem outro recurso. A reminiscência. O que você tem que fazer é confrontar reminiscência e memória. Quando você ganhou a sua primeira camisa de seda em Paris, a mulher do meu pai estava presente. Enquanto a mulher do meu pai, que é a minha madrasta, né, estava presente no dia que você ganhou a primeira camisa de seda em Paris. Acho que é isso. Vê se você se lembra dessa história. Não, aí não seria reminiscência, seria memória. Sempre presente. Depois eu falo isso. Então nós temos que fazer uma diferença entre reminiscência, que em grego é anamnese, até que vocês marcarem, reminiscência em grego é anamnese. Pelo seguinte, encobre. Porque esse passado puro vai ter duas dimensões, o presente e o futuro. Da mesma forma que na primeira síntese, o presente tem duas dimensões, o passado e o futuro, aqui as dimensões do passado são presente e futuro. Ele encobre. Porque a nossa prática é a prática do bom senso. Não sei se vocês estão entendendo isso. Nós vivemos no bom senso. Isso é que se chama humanismo. Por isso, para você superar, para você entrar nesse passado puro, você tem que quebrar aquilo que é humano em você. Então, esse passado puro. Porque a coalescência não são duas imagens assim coladas. É uma sobre a outra. Uma sobre a outra. Não ficou bem? Vocês se lembram quando eu disse para vocês que a paramnésia seria uma espécie de uma patologia? Sim. Uma patologia do intelecto. É preciso que o intelecto enfraqueça para que apareça a paramnésia, que é o déjà vu, que entra em contato com as duas imagens. Porque o intelecto, ele tem uma função definitiva. Querem marcar isso para definitivamente? A estrutura do intelecto é a mesma estrutura da matéria. Então o intelecto é constituído para entender a matéria. E o passado puro não é matéria. É a própria alma, é o fundo da alma. Por isso ele não consegue atingir aquilo, o intelecto. O bom senso não atinge aquilo. Só a intuição. Eu vou cortar aqui. Eu vou descansar só 3 minutinhos, tá? Tira, traz um café para mim. Você conhece Dora Volosh? Não, deve ter aqui. A primeira síntese do tempo é uma síntese inteiramente humana. E a grande questão do homem é exatamente a previsão. Essa é a nossa grande questão. Por isso as ciências do bom senso são ciências de previsão. Buscam prever. Eu ainda não posso te dar todos os elementos, entendeu? Mas eu estou achando que nós estamos nos encaminhando muito bem. Muito bem, nós vamos atingir o alvo que eu quero hoje, acho que nós vamos atingir.
difícil, Maria Elisa? Tá um pouco, né? Tá duro, né? É um caminho que mais ou menos eu já coloquei para vocês, então eu vou ter uma facilidade maior numa aula dessa de uma dificuldade, de um trabalho muito exaustivo, realmente com a quarta-feira de Semana Santa. Né? Uma palavra em filosofia que se chama ser. Ser. Preste atenção, espera. O pessoal que está na cozinha aí, viu? O ser é exatamente aquilo que a filosofia quer saber o que é. O que é o ser. Então, vão aparecer três elementos que vão ser identificados com o ser. Um chama-se indivíduo, outro chama-se espécie, outro chama-se gênero. Então esses três elementos, essas três figuras são identificadas com o ser. Tá? Mas aí, eu estou fazendo uma história curta, chega um filósofo no século XIV, chamado Guilherme de Ockham, e diz que o gênero e a espécie não são seres, são signos. Ele diz isso, o gênero e a espécie são signos. Daqui a pouco eu explico melhor. Então, ele identifica o ser ao indivíduo. O indivíduo passa a ser todo o ser. Todo o ser. Dizer indivíduo, dizer o ser, é dizer a mesma coisa. Entendido? O indivíduo é todo o ser. E esse filósofo, o Guilherme de Ockham, dá como sinônimo de indivíduo singularidade. Então, tanto faz falar indivíduo ou singular, é dizer a mesma coisa, porque são sinônimos, e o ser é identificado ao indivíduo. O indivíduo é todo o ser. Com o aparecimento da física quântica, surge um conceito chamado metaestabilidade. Esse conceito vai quebrar a identidade do indivíduo e do ser, porque esse conceito vai gerar a separação de indivíduo e singularidade. Singularidade passa a ser uma coisa diferente do indivíduo. Certo? A singularidade vai ser chamada de aquilo que é pré-individual, que eu vou explicar para vocês. Então o ser passa a ser ocupado agora pelo individual e pelo singular. Não sei se vocês entenderam. O ser então passa a ser o indivíduo e o singular. Certo? Agora, há uma diferença que vai ser nossa entre indivíduo e singular. O indivíduo vai ser chamado de estrutura, forma, relação de elementos e funções. O indivíduo é, como ele botar assim, o indivíduo é uma estrutura. Uma estrutura é um conjunto de elementos relacionados. É matéria? Pode ser a matéria, mas a matéria pontilhada, né? São uma série de elementos relacionados, é o que se chama uma estrutura. Agora, a singularidade são esses elementos sem nenhuma forma, estrutura ou relação. Não sei se vocês entenderam. Acho que não, né? Ficou difícil. Então você pega, por exemplo, eu acho que eu já dei isso na aula passada, você pega as 7 notas musicais, certo? Pega essas 7 notas musicais e as relaciona. O que você forma? Uma estrutura, uma forma, e cada nota musical passa a ser uma função da estrutura. Agora, quando você rompe com a estrutura, rompe com a forma, você rompe com a relação e rompe com a função, e as notas passam a ser aquilo que elas são. Isso chama-se a matéria sonora, ou seja, as singularidades. Material sonoro, as singularidades. Isso que é o pré-individual, porque o individual são essas singularidades estruturadas. As notas sem nenhum acorde, elas são singularidades? Não é sem nenhum acorde. É as notas independentes de função de estrutura. Elas não têm outra existência senão o ser delas. Se uma nota for duração, intensidade, altura
e timbre nela mesma, ela tem isso. Ela não tem mais função ou relação. E isso não é preciso ser só na música, é em qualquer tipo de material. Então, qualquer tipo de material que você encontrar, esse material é estruturado, formalizado, ganha relações permanentes e os elementos que estruturam se tornam funções. Por exemplo, o meu corpo é um material estruturado e os meus órgãos passam a ser funções, ter suas funções. Agora, se você tira a estrutura, tira a forma, rompe com a relação, as funções desaparecem e o material se torna puro, apenas o que ele é. Isso são singularidades. Você falou do dadaísmo, Falei, Dadaí? você mencionou. Para quê? Porque o dadaísmo estaria tentando fazer uma Assim, nesse sentido, sim. Sim, sim. O que não é o caso do surrealismo. Eu digo que o dadaísmo faria essa posição, é utilizando, que eu nunca utilizei com vocês, a linguagem do Nietzsche, porque a linguagem do Nietzsche, ele chamaria o que é estrutural, o que é formal, o que é relacional, o que é funcional, ele chamaria de apolíneo. E o que é matéria pura, ele chamaria de Dionisia. Certo? É isso que é a diferença do Nietzsche. É a mesma coisa. E fica até mais bonito vocês compreenderem. O sonho é apolíneo. A embriaguez é dionisíaca. É dionisíaca. Então, apolíneo, nitidamente, por isso que eu aponto sempre o surrealismo como uma coisa completamente diferente da obra de Deleuze. Provavelmente o dadaísmo não. Mas o surrealismo, que trabalha muito com o sonho é a tentativa de produzir a bela forma, a bela aparência. Né? Que a bela forma e a bela aparência é muito semelhante ao ideal platônico de romper com as contradições para fundar belas aparências, belas formas. Mas a questão do Nietzsche é a viagem dionisíaca. E Dionisos, como vocês sabem, é um corpo despedaçado. Despedaçado por quê? São as singularidades. Isso que é o corpo despedaçado de Dionisos. Não sei se vocês entenderam. Tá bem, não? Então, vocês podem usar a linguagem nietzschiana, que eu não estou usando aqui, vou deixar um pouco mais para frente, de Apolíneo e Dionisio. Certo? Então, essa matéria, esse material que eu estou colocando aí, é um material força. São singularidades. Essas singularidades são pré-individuais. Então, nós passamos a ter agora, preenchendo o ser, o pré-individual e o individual. É isso que vai aparecer de novo. Então, esse pré-individual é simultaneamente a gênese do indivíduo, é do pré-indivíduo, o pré-individual é genético. Ele constrói o indivíduo. Sim. O indivíduo é o orgânico. E esse pré-individual é também impessoal. Ele produz o sujeito cognoscente, o psiquismo. Vocês entenderam? Ou ficou difícil? Esse material que está aqui, ele é síntese passiva. Ele é passivo. Mas é dele que vem o orgânico e o psíquico. Que é, na linguagem filosófica, é de onde vem o individual e o sujeito cognoscente. Você pode chamar essa singularidade de transcendental. Ficou muito difícil isso daqui? Vamos falar a verdade, nós não podemos deixar agora passar nada que não seja compreendido. Tem alguma coisa a ver com G e Moá? G e Moá não. G e Moá, o G e o Moá é a diferença do eu passivo para o eu ativo. Isso que é o G e Moá. E os dois estão no campo do indivíduo? Não, não. No campo das singularidades, que é o campo das síntese passiva, estariam os eus dispersivos. Eu coloquei o eu contraente. Certo? E na síntese passiva tem outro eu. Mas você está vendo aqui o que eu estou colocando, ainda está muito difícil. Por quê? O que eu estou mostrando para vocês é que a construção do sujeito do conhecimento e da individualidade se origina na síntese passiva. Isso é importante nesse momento. Então a sua preocupação com G e Moá, deixa um pouco para frente para responder isso mais precisamente para você. Tá? Mas coloca como um G estando no passivo e o Moá estando no ativo. Mas não é o suficiente, viu, André? Porque o suficiente para entender essa questão dessas categorias que são categorias subjetivas, eu e mim, G e Moá, não é?
É preciso só um tempinho, ainda hoje eu dou conta disso para você. Eu estava pensando a respeito dessa questão da formação dessas singularidades, dessa pré-individualidade, ou seja, dessa potência formadora dessa pré-individualidade. Quer dizer, que ela, digamos, ela seria regida por um acaso qualquer, mas que na natureza não aparece, de uma certa forma, uma coisa assim bizarra. Ela é sempre repetitiva. Repetitiva, né? Mas o bizarro quem estaria fazendo seríamos nós, quer dizer, o pensamento que faria o bizarro. Bom, vamos colocar o que você chama de bizarria. Vamos ver o que você está chamando de bizarro. É o contrassenso. É a quebra da flecha do tempo. A quebra da flecha do tempo não é o contrassenso, é o não senso. É o não senso, eu ainda não expliquei isso. A flecha do tempo não se quebra pelo contrassenso, se quebra pelo não senso. Eu tenho que explicar ainda, Roberto. Então é melhor deixar. É uma coisa que eu vou inclusive, a gente vai fazer uma combinação, é uma combinação difícil, né? Às vezes é quase impossível de se conseguir isso, é vocês fazerem comigo um acordo de não ir à frente, ficar sempre no tempo. Porque a tentativa de ir à frente é frustrante. Vai dar sempre um fracasso, viu? A gente tenta pegar o que eu estou explicando. Então o que eu estou dizendo agora, eu estava falando sobre... O que eu estava falando? Sobre essa pré-individualidade. Né? Sobre o pré-individual. O pré-individual, ele seria as singularidades, nós temos que descobrir o que são essas singularidades, certo? Mas foi dito que a única maneira de se atingir essas singularidades no campo das ciências foi em função da física quântica. O conceito de metaestabilidade, que eu ainda não expliquei também, que permite o surgimento das singularidades. Até então só se pensava em o ser é identificado ao indivíduo. No momento que nasce essa noção de metaestabilidade, que eu vou ensinar a vocês, então aparecem essas singularidades, que é o pré-individual. Então, você já não tem mais, para compreender o que é um indivíduo, o que é um psiquismo, ou seja, para compreender o psíquico e para compreender o orgânico, você tem que compreender também as singularidades. Isso é que se chama a compreensão pelas duas metades do ser. Não sei se vocês entenderam. Não compreendeu, não? Porque é o seguinte, o Oca fez o quê? Ele encontrou o São Tomás de Aquino afirmando que o ser era indivíduo e gênero e espécie. O Ockham pega o gênero e a espécie, que é sinônimo de universal, e retira o gênero e espécie, o universal, do ser e torna o universal um signo. E mantém do lado do ser apenas o indivíduo. Então ele recobriu o ser com o indivíduo. Indivíduo e ser são a mesma coisa. Quando chega a física quântica e traz o conceito de metaestabilidade, esse conceito joga no ser duas metades, o indivíduo e a singularidade. São as duas metades do ser. A partir daí, você não tem como compreender a metade individual sem compreender a metade singularidade. Então nasce uma nova maneira de pensar. Essa maneira de pensar vai trazer sempre as duas metades para você poder compreender as coisas. Não sei se ficou claro isso que eu disse. É isso que é a grande originalidade. Você tem que entender, você vai fazer um campo científico, para compreender os sistemas individuais, você tem que compreender em primeiro lugar as singularidades, porque senão você não entende. Então são as duas metades que fazem parte da compreensão. Acho que está um pouco difícil isso. Hein? Tá, Roberto, isso aqui? As duas metades para a compreensão do ser, que ele já não pode ser mais explicado somente pela individuação, porque o indivíduo não dá conta da totalidade do ser. Talvez seja um pouco cruel, porque é uma linguagem muito filosófica, mas se você quer entender o que é o ser, você tem que trabalhar as duas metades. E essa singularidade seria transcendental? Ela seria transcendental. Então eu vou tentar agora mostrar para vocês vagamente. Nem eu tenho outra pretensão de ser, né, de dar conta disso. Não. É como se nós tivéssemos... vamos dizer que nós estivéssemos na estrela Sirius e estivéssemos aprendendo a
antes de ver, aprendendo a ver filmes do Hitchcock. Certo? Como se os habitantes da estrela Sirius não pudessem ter suspensos imediatos. Aprender a ter suspense. Então nós estamos fazendo um aprendizado lento, vago, de alguma coisa que vai nos cair como uma cachoeira em cima de nós. Por isso eu não tenho nenhuma preocupação nesse momento de levar vocês a um conhecimento preciso disso aqui, de forma alguma. É como se nós tivéssemos... É um videoclipe. Passagens rápidas. Então vou mostrar para vocês agora a pergunta que ela fez, o que é essa singularidade como um transcendental por causa do conceito de meta-estabilidade. Então esse conceito de meta-estabilidade, ele está em crise. Em crise no sentido que é ele que vai permitir a noção de singularidade. Eu posso, indiferentemente aqui, eu mesmo explicar a meta-estabilidade para vocês, ou trazer um aluno meu que é físico, e ele explicar a meta-estabilidade. É indiferente para mim. Às vezes é melhor ele, às vezes é melhor eu mesmo. Ele é muito brilhante, não sei se vocês conhecem o Luiz Alberto. É só ele na palestra do Museu da República. Ele vai falar sobre isso. Ele deve falar sobre isso. Ele deve falar sobre a meta-estabilidade. Não é? Então vou mostrar uma coisa para vocês aqui. O que vocês estão achando, hein? Está indo bem? Indo bem é a compreensão de vocês, viu? Um autor chamado Gilbert Simondon escreveu um livro, O Indivíduo e Sua Gênese Físico-Biológica. E todo o livro do Simondon, diz o Deleuze, nos parece de uma grande importância porque apresenta a primeira teoria racionalizada das singularidades impessoais e pré-individuais. Entenderam aqui, não? Ele se propõe explicitamente, a partir dessas singularidades, a fazer a gênese tanto do indivíduo vivo como do sujeito cognoscente. Indivíduo vivo, sinônimo. Hein? Indivíduo vivo, sinônimo, organismo. Sujeito cognoscente, sinônimo, psiquismo. Entenderam? Então ele vai fazer a gênese do nascimento, olha que coisa, do nascimento do ser psico-orgânico. Esse ser psico-orgânico chama-se indivíduo. É uma metade do ser. Deu para entender? Ou não aqui? É uma metade do ser. Então, essa gênese do indivíduo orgânico e psíquico só foi possível a partir do conceito de meta-estabilidade. É esse conceito que estaria entre movimento e repouso, que eu não vou dar hoje, não preciso dar hoje, mas é ele que vai permitir a fundação do transcendental, ou seja, de elementos que não estão no plano da síntese ativa, que é o psico-orgânico, mas estão no plano da síntese passiva. Vocês conseguiram entender aqui? Ficou muito difícil. Acho que ficou um pouco cruel, né? Ciro, me dá um café, já que você está tão quietinho, não dá? Você deve estar com alguma dificuldade, porque chegou muito tarde. Entendeu? Eu fiquei muita coisa antes. Então vamos fazer o seguinte, eu começo a aula mais tarde só. Como é que está essa questão das singularidades? O que vocês estão achando? Está dando algum assim, resultado? Olha, eu vou fazer uma colocação em tudo que eu fiz aqui. Eu vou colocar o indivíduo como tendo dois elementos. Ele é psíquico e orgânico. Certo? Ele é psíquico e orgânico. E ele é regido pela primeira síntese do tempo. A primeira síntese do tempo é que funda o psico-orgânico. Isso deixa, na próxima aula eu esclareço mais, esse psico-orgânico é fundado pela primeira síntese do tempo. Então, a primeira síntese do tempo, ou qualquer síntese do tempo, tem o passivo e tem o ativo. O passivo são os elementos transcendentais. O ativo são os elementos empíricos. Tá certo? Então, se na síntese ativa você está no presente do tempo,
Na síntese passiva você não está. Não está. Completamente é outro tempo que vai aparecer. É isso que eu comecei a aula explicando para vocês, que nós vamos ter um caminho que é aparentemente ficção científica. Por exemplo, acredito que eu dei isso na aula passada, não tenho muita certeza. Eu não sei se eu falei para vocês na aula passada do Alain Robbe-Grillet. Falei do Santo Agostinho. Vocês se lembram que eu falei? As pontas do presente. Lembram-se disso? As pontas do presente, no Santo Agostinho, livro 11, capítulo 20 das Confissões. Vocês têm nos Pensadores, eu tenho uma edição portuguesa. Nós vamos ter que ler o Santo Agostinho. Vamos ler o Santo Agostinho, é belíssimo. Belíssimo. Então, ele vai dizer, no Santo Agostinho, que, diferentemente daquilo que nós pensamos, porque nós pensamos o passado, o presente e o futuro como sucessivos. É exato isso ou não? O passado, o presente sucede ao passado e o futuro sucede ao presente. Eles são sucessivos. Essa sucessão do tempo é um movimento. O tempo é regido pelo movimento sucessivo. Certo? Mas quando Santo Agostinho fala nas pontas do presente, essas pontas do presente estão, se não ficar claro, vocês colocam, estão na síntese passiva. E essas pontas do presente do passado, presente do presente e presente do futuro, elas não são sucessivas, elas são simultâneas. Esses três presentes são simultâneos. Por isso, as lindíssimas Beth Coelho e a outra, como é que chama? Julia Gunn, não entendem nada de síntese passiva. Porque no momento em que você tem esses três presentes, você tem que abandonar a narrativa linear e entrar num novo esquema narrativo. Não sei se vocês entenderam. E é exatamente essa a prática do Nouveau Roman e do Beckett. Sair da narrativa linear para entrar nesse tipo de narrativa onde você tem tudo simultâneo e nada sucessivo. Quando você tem o presente, o passado e o futuro simultâneos, você teria uma imagem direta do tempo. E quando você tem sucessivo, você tem uma imagem indireta do tempo. Então nós vivemos uma imagem direta do tempo. A tentativa da arte é encontrar a imagem direta do tempo. Vocês conseguiram entender isso? Essa imagem direta do tempo seria o que se chama a conquista do tempo. Eu não sei se foi bem. Ficou muito difícil o que eu disse agora. Ficou, Rosê? Nós aqui podemos opor. Eu vou fazer um instante de descanso, viu? Eu dei uma cansadinha. Se vocês quiserem perguntar. O tempo, que são as três dimensões, passado, presente e futuro, eles são sucessivos. Na síntese passiva, eles são simultâneos, que são as três pontas do presente, né, que eu expliquei na aula passada. Eu vou retornar melhor nisso, viu? Então nós temos as três pontas do presente na síntese passiva. Na ativa, nós temos a sucessão das três dimensões do tempo. Eles só aparecem sucessivamente. O Nouveau Roman é especialista em síntese passiva. Ele só trabalha com síntese passiva. Por isso ele penetra nas três pontas do presente. E quando ele penetra nas três pontas do presente, ele não tem mais a sucessão passado, presente e futuro. Ele tem a simultaneidade das três pontas. Por isso o Nouveau Roman abandona a narração clássica, a linear clássica, e vai constituir uma narração totalmente original. Totalmente original. Que é uma narração tão espetacular, porque os três presentes estão implicados um no outro. Eles estão implicados um no outro. Mas é presente do passado, presente do presente e presente do futuro. Então, eles estando implicados um no outro, eles sempre se retratam, desmente, apagam, substituem, recriam, bifurcam e retornam. E os três tempos, eles vão criando uma série de paradoxos. É isso que é um dos modelos possíveis do Ano Passado em Mariambá. Não sei quem viu esse filme.
viu o ano passado em Mariambá, pode ser pensado no modelo Alain Resnais, exatamente pelas 3 pontas do presente. No modelo Alain Robbe-Grillet. Se nós fôssemos para o modelo Alain Resnais, seriam os lençóis do passado, não vou falar sobre isso. Então, diz o Deleuze, é uma poderosa imagem em tempo. Mas não vamos supor que essa imagem em tempo, que são os 3 tempos, né, os 3 pontos do presente, suprima a narração. E sim, o que é bem mais importante, ela confere à narração um novo valor. Nós vamos abandonar a narração chamada sucessiva e linear. E vamos entrar num novo modelo de narração, que é exatamente o que o Nouveau Roman vai trazer. Um novo modelo de narração. E aqui eu reproduzo para vocês uma coisa que isso que é importante agora nesse fim de aula. Nós vivemos na narração linear e sucessiva, que é um modelo do romance clássico e que é um modelo da vida cotidiana. A filosofia e as artes, a função delas é criar novos conceitos, perceptos e afetos. Então, o Nouveau Roman traz um novo modo de pensar a narração. Não sei se vocês entenderam. A nossa dificuldade, diz o Alain Robbe-Grillet, é a mesma dificuldade que os nossos avós tiveram para entender a narração que nos é tão comum. Certo? Porque é exatamente isso que a arte faz. Ela renova, introduz um novo. Mas nós, como somos constituídos pelo hábito, não conseguimos entrar nisso. O que nós temos que fazer é entrar nisso para renovar a arte e entrar nessa síntese do tempo. Então, a narração é conferida um novo valor a ela, já que a abstrai de qualquer ação sucessiva. Não há ação sucessiva, só há simultaneidade. Então você vai pegar uma literatura sem sucessão, só simultaneidade. E a narração trabalhando ali em cima. Então, diz o Deleuze, já que abstrai de qualquer ação sucessiva, na medida em que substitui por uma verdadeira imagem em tempo, a imagem em movimento. A imagem em movimento é a sucessão. Você passa agora a entrar numa poderosa imagem em tempo. A imagem em tempo, ela é necessariamente paradoxal. É necessária a imagem em tempo ser paradoxal, porque ela saiu do nonsense. Não sei se vocês entenderam. Então ela é necessariamente paradoxal. Daí a nossa grande dificuldade em entrar nisso, porque o nosso intelecto tem a estrutura ontológica da matéria. Nós temos que romper com o nosso intelecto para atingir essa imagem em tempo. É o que Deleuze chama de pensamento. Então tá bom para essa aula para a gente ver esse jogo aí. Então, as quartas-feiras são terríveis. Nós podíamos até começar essa aula mais cedo, né? Para não atrapalhar os nossos jogos. Foi bem a aula? Foi não? Excelente. Então deixa eu ver o jogo. Aumenta aí, Silvio. Aumenta aí, Silvio. Senta aqui que eu me importo. Não.